Meio-dia e 1, J1 está entrando no ar. Ótimo começo de semana para você. Obrigado pela audiência e pela companhia. Aqui no J1 você já sabe, tem informação, prestação de serviço e sua participação com a gente pelo nosso WhatsApp, 98442-4000. Hoje a gente mostra que os moradores de Luziânia e Valparaíso passam para pegar um ônibus às margens da BR-040. E a gente vai falar também sobre a fuga de detentos do presídio durante o fim de semana. 3 presos ainda estão foragidos. E você vai ver que mais de 300 pés de maconha foram apreendidos em Luziânia. Alunos de colégio estadual fazem manifestação pedindo pagamento dos salários atrasados dos professores. A área plantada de soja em Goiás foi a quase 3 milhões e 500 mil hectares. E no futebol, Luziânia vence mais uma partida. Tudo isso você confere agora no J1. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição falando de um grave acidente que aconteceu no fim de semana em Santo Antônio do Descoberto. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. O carro que essas pessoas estavam capotou na BR-060 logo depois do viaduto que dá acesso a Santo Antônio do Descoberto. Depois de capotar, o carro derrubou um poste de iluminação. A passageira Luíse Mendes, de 24 anos, ficou presa às ferragens e morreu no local. O motorista João Roberto Lousa, de 26 anos, teve traumatismo craniano e foi levado de helicóptero para o hospital de base em Brasília. Mais de 300 pés de maconha foram apreendidos em Luziânia. Pés de maconha estavam plantados em uma chácara no setor de chácaras Centro-Oeste. A polícia chegou ao local depois de uma denúncia anônima. Era tanta planta que lotou 2 caminhonetes da polícia. A PM encontrou em 2 casas balança de precisão e sementes. 2 pessoas que estavam mexendo ali naquelas sementes todas foram levadas para a delegacia. O dono da casa também. Outro assunto agora, foram recapturados 3 presos que fugiram do Centro de Inserção Social de Luziânia durante o fim de semana. A fuga aconteceu na manhã de sábado durante o banho de sol dos detentos. Outros 3 presos continuam foragidos. As denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone 197 da Polícia Civil ou 190 da Polícia Militar. Um outro número que também pode ser usado é o da ouvidoria da Diretoria de Administração Penitenciária do Estado, DDD 62 3201 4505. Agora a gente fala sobre um outro acidente grave de trânsito, dessa vez em Cristalina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 pessoas morreram no local e outras 5 ficaram feridas. Essas pessoas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Ainda não se sabe o que é que causou esse acidente entre esse carro e o caminhão que a gente acabou de ver nas imagens. Notícia triste agora, morreu o garoto João Guilherme. Ele foi atropelado na semana passada enquanto estava na calçada com outras 5 pessoas. A gente mostrou esse caso aqui no J1, esse acidente foi em Valparaíso. Segundo os moradores, o motorista do carro estava bêbado e fugiu depois desse atropelamento. A Polícia Civil informou que já está investigando esse caso, que deve ser tratado agora como homicídio. Infelizmente, mais uma notícia triste, só que agora sobre Goiânia. Foi enterrado hoje pela manhã o homem que foi atropelado na calçada de uma distribuidora de bebidas em Aparecida de Goiânia. Cristiano Lopes estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia desde o último dia 3 e morreu após uma parada cardíaca. Depois de uma semana de espera por uma melhora de Cristiano Lopes, de 46 anos, o domingo foi vivido pela família do pior jeito possível. Se fosse uma doença natural e tal, é mais conformado, né? Mas por um acidente, ainda mais falta de responsabilidade de um ser humano que acha que tem o direito de beber e sair atropelando os outros. Cristiano foi atropelado na calçada de uma distribuidora de bebidas no Jardim Ibirapuera, em Aparecida de Goiânia, no último dia 3 de fevereiro. Segundo a Polícia Civil, o motorista do carro estava bêbado. Uma criança de 2 anos também estava no local e foi atingida. Ela teve escoriações e passa bem.
Cristiano ficou na enfermaria do Hugo, mas o estado de saúde dele se agravou e ele foi transferido para a UTI depois de uma parada cardíaca. Segundo a família, o seu Cristiano sofreu a segunda parada cardíaca desde que foi internado logo após o acidente. Os médicos então tentaram reanimar o servidor público, mas sem sucesso. E no início da manhã de domingo, a família recebeu a notícia. O motorista que atropelou o Cristiano foi preso em flagrante, pagou uma fiança de R$2.000 e foi liberado. Está solto. No momento ele está solto. O delegado que está cuidando do caso, Diogo Barreira, disse que o motorista que atropelou o Cristiano Lopes deve ser indiciado por homicídio. A gente vai mostrar agora a situação que os moradores aqui do entorno enfrentam quando precisam ter acesso ao transporte público. Na BR-040 faltam paradas e também passarelas. Vejam na reportagem de Nayara Santos e Jardeli Pascoal. Há pelo menos 5 anos, o seu Manuel enfrenta a rotina de pegar ônibus. Mas aqui nem parada tem. A parada, inclusive, até que tinha parada, mas hoje tem muito tempo que não tem mais, né? Porque um caminhão desceu aqui, desgovernado, atropelou umas pessoas na parada e até hoje está desse jeito. Quando está chovendo, o médico fala que se não tiver guarda-chuva vai molhar. E quando tem parada, falta proteção, principalmente para se esconder da chuva. Ontem mesmo eu cheguei aqui, aí estava chovendo, a parada estava cheia e as pessoas não dão lugar e eu tive que colocar um pano na cabeça dela, porque estava chovendo e não tinha como, não tem abrigo, né? Não tem estrutura. O que deveria trazer refúgio está assim, em péssimas condições. Nós percorremos a BR-040 e olha só este lugar. Deveria ser uma parada. A estrutura está caindo. Desde o ano passado que está assim, né? Desde quando um carro bateu aí que não arrumaram mais não. E como se não bastasse a falta de estrutura das paradas, aqui neste trecho da BR-040 em Valparaíso, um outro problema preocupa os passageiros. É que com a falta da passarela, eles se arriscam atravessando de uma via até a outra. Um perigo de acontecer algum acidente. É assim de manhã e à noite, mas para Ana Carolina, o pior horário é entre 6 às 7 da noite. É o pior, eu uma vez já quase fui atropelada aqui com ela, porque o carro veio, um do lado parou, né, e o outro não parou. Aí, se eu não corresse muito, eles tinham me atropelado. E para quem é cadeirante, fica ainda mais difícil. Aqui é difícil demais, aqui já teve muito acidente, já morreu muita pessoa aqui. Por causa dessa passarela, nós precisamos de uma passarela aqui. Isso aí é um perigo, né? Para todo mundo, isso é muito arriscado. Tem uns que é legal e ainda para, agora tem uns que a gente pede parar e não para não, passa direto. É muito arriscado isso aí. Por nota, a Via 040, concessionária que administra a rodovia, disse que as paradas de ônibus são de responsabilidade do poder público com a devida autorização da ANTT. Já sobre a falta de passarelas, disse que uma nova passarela está sendo construída e será instalada em breve. Não foi estabelecida uma data, ela é do modelo pré-moldado com acessibilidade para cadeirantes. A Prefeitura de Valparaíso, responsável por esse trecho, onde a reportagem foi gravada, disse que já realizou um estudo técnico para a recuperação das paradas, mas não tem um prazo para quando essa recuperação, esse trabalho de recuperação desses pontos de ônibus vai de fato acontecer. O incêndio em Aragarças, a 380 quilômetros de Goiânia, destruiu ônibus escolares, ambulância e até um carro do IML. As chamas estavam altas, teve explosões. O negócio é pegar fogo nas outras coisas. Um bocado de ônibus pegando fogo. Os vídeos foram feitos por moradores de Aragarças. O fogo, na madrugada de ontem, queimou 7 ônibus usados no transporte de estudantes de Aragarças, também um carro do IML utilizado no recolhimento de corpos e ainda uma ambulância. Os veículos estavam no pátio da Secretaria de Obras da cidade. Um vigilante que fazia ronda viu as chamas no carro do IML e avisou os socorristas do SAMU, que chamaram o corpo de bombeiros da cidade vizinha, Barra do Garças, no Mato Grosso. Como as chamas se espalharam rapidamente, quando o corpo de bombeiros chegou, só foi possível fazer o rescaldo. A Polícia Civil vai investigar as causas do incêndio. O prefeito de Aragarças, José Elias Fernandes, disse que o transporte escolar será suspenso essa semana. O prejuízo com os 7 ônibus, houve um prejuízo, né? A ambulância e o rabecão
pode ultrapassar aí a R$1 milhão. Centenas de alunos da zona rural e centenas de estudantes universitários de nossa cidade que frequentam as faculdades de Mato Grosso, cerca de 4 faculdades de Barra do Garças, ficarão sem poder ser transportados para suas escolas porque os veículos foram totalmente incinerados. E esperamos que a perícia que vem de Goiânia, deve chegar hoje, nesta segunda-feira, em Aragarças, venha fazer um levantamento isento, adequado, para nos ajudar a identificar os responsáveis por tamanho crime. 12:12, está na hora de participação aqui no J1. Você participa com a gente, mandando a sua mensagem pelo 98442-4000. Tem um recado aqui do Domingos Pereira. Sou morador do bairro São Caetano. Gostaria de saber quando a Saneago vai liberar a utilização da rede de esgoto aqui do bairro. Não aguentamos mais pagar para limpar as fossas que enchem com frequência. Tem um recado aqui também da Beatriz Silva de Lusiânia, aqui na Avenida João Teixeira. No centro de Lusiânia, os bares e restaurantes fecham totalmente as calçadas. Tem uma choperia que chega a colocar grades nas calçadas, total falta de respeito com os pedestres. Aí a moradora, Beatriz Silva, pergunta aqui, cadê a fiscalização? Tem um recado também da Solange dos Santos, de Lusiânia, Parque Estrela d'Alva 2. Gostaria de pedir, através da TV Anhanguera, um alerta para a postura sobre os carros de som que passam aqui nos setores, pois o volume é ensurdecedor e além do limite, e está causando muitos incômodos aos moradores. Valeu, Solange. Agradeço também a participação da Beatriz Silva e do Domingos Pereira. Você pode fazer o mesmo mandando o seu recado aqui para a gente pelo 98442-4000. E veja a seguir, moradores de uma rua do centro aqui de Lusiânia se juntam para recuperar essa rua que está toda destruída. Agora é 12:13, voltamos em instantes. Estamos de volta com o J1. A gente fala agora que alunos da Rede Estadual de Educação fizeram uma manifestação hoje pela manhã. Eles pedem o pagamento dos salários de dezembro dos professores que estão atrasados. A manifestação foi organizada pelos estudantes do Colégio Estadual Professora Maria Pereira de Vasconcelos, no Jardim Gá. Hoje, nenhum dos alunos do turno da manhã entrou na escola para assistir aula. Hoje aqui a gente se põe no lugar do professor, né? Pelas causas que está acontecendo, tem uns que estão passando necessidade básica dentro de casa, água e luz, tem prestação de carro para pagar, tem uma professora gestante. E então a gente teve essa ideia, enquanto eles não pagar, a gente não vai voltar, se não tem aluno, não tem aula. Os professores da rede estadual de ensino alegam que continuam sem receber o salário do mês de dezembro, mesmo depois das promessas do governo de que o pagamento seria feito até semana passada. Eles dizem que só quem recebeu foram os servidores da área administrativa. Vamos ver o que o sindicato vai nos ajudar para a gente ter greve ou não, o que o governador vai decidir por nós ou não. A gente está nesse impasse, porque na verdade nós não sabemos o que vai acontecer, porque ele não se posicionou. E olha só, moradores do centro de Lusiânia estão cansados de esperar uma ação do poder público e resolveram agir. Eles próprios tapam buracos, roçam mato e até construíram um quebra-molas por lá. Thalia Santos conta isso agora pra gente. Thalia, boa tarde para você. Pois é, Anderson, boa tarde para você, boa tarde também para quem está em casa. Imagina só, você ter que sair no seu dia de descanso, no seu dia de folga, para ir para a rua resolver um problema, né? Literalmente colocar a mão na massa para resolver um problema do qual você já paga imposto para que fosse resolvido. É o que está acontecendo aqui na rua José de Mello. A gente está vendo aqui, virou um verdadeiro canteiro de obras. Está todo mundo envolvido aqui nesse mutirão. São homens, mulheres, tem até criança ajudando para que a rua finalmente possa ficar transitável, né? A rua era um pouquinho diferente do que a gente está vendo aqui. Ela tinha uma cratera aqui no meio. E por conta disso, os moradores resolveram se juntar, fazer um mutirão para tentar resolver esse problema. Vou atrapalhar um pouquinho aqui o Duda. Duda, você está aqui já envolvido no projeto, explica para a gente o que vocês vão fazer aqui. A rua, ela só era asfaltada até aquele pedaço ali que a gente está vendo, né? Isso, a rua ela vinha até aqui, aqui tinha um buraco, não passava carro e a água da chuva chegava, toda a terra que colocava aqui levava embora. E aí nós fizemos aqui uma vala para levar a água direto para o bueiro. Um projeto de vocês mesmo aqui, improvisado? Projeto nosso aqui improvisado. Aí aqui, fizemos aqui essa rampa para matar a velocidade da água. Aqui ela vem, a ideia é que ela volta e desça por ali
e vai direto para o bueiro para parar de atrapalhar a rua. Então nós estamos limpando aqui, vamos colocar a terra, vamos deixar um pouco mais alto, é um trabalho sofrido, no braço mesmo, no sol quente, mulher, menino, todo mundo trabalhando, mas vamos deixar isso aqui prontinho, até lá no final. Vocês acham que vai dar certo aí o projeto de vocês? Vai, com fé em Deus, já deu certo, já deu. E de quem que foi a ideia aqui? Vão ali eu ver. não moro aqui, o Rubão não mora, o Léo Soares não mora, foi o Júlio César, que é amigo nosso, ligou e convidou, falou, ó, minha rua tá ruim, não dá para passar carro, não entra uma ambulância, não entra um carro de compra de mercado. E aí eu queria que vocês ajudassem a gente aqui de alguma forma. Vou ali falar então com o Júlio César. Obrigada, Duda, continua aí o trabalho de vocês. Júlio César, vem cá para me explicar então como é que surgiu aí essa ideia. Vamos andando ali que você vai mostrando pra gente como é que estava aqui a rua. Porque a gente sabe, né, vocês estão unidos aqui numa causa, mas é um absurdo, né, vocês terem que fazer algo que vocês já pagam imposto para isso. É, que a responsabilidade não é nossa, na verdade, né, mas já todo mundo cansado, né, de cobrar a ajuda dos órgãos responsáveis, não ter, a gente resolveu juntar os moradores mesmo e a gente mesmo fazer, né? Como vocês estão vendo aí, fazer uma obra enorme, né? Dessa proporção. O maquinário seria muito mais fácil, né? Muito mais rápido e prático. E a gente está tendo essa dificuldade porque é na mão, né? Sem máquina nenhuma, só na força mesmo, é bem complicado. E o material, como é que vocês fizeram? O material foi doação, a gente se uniu também, dividiu alimentos para fazer almoço para o pessoal. Enfim, foi tudo meio dividido, né? Cada um fazendo um pouquinho, né, o que consegue. É, cada um fazendo o que pode, né? E as mulheres também estão juntas nessa. Vamos andando até então, falar com a Maria Aparecida que está lá no fundo. Vou atrapalhar um pouquinho aqui. Oi, gente. Boa tarde para vocês, tudo bom? Maria Aparecida, tá difícil aí, mão na massa, né? Mão na massa, tá difícil, mas o pessoal tá ajudando, fez um mutirão bom. Graças a Deus tá indo tudo certo. E aí tá cada um fazendo aquilo que sabe, tá aprendendo aqui também. Quem não sabe aprende, quem não sabe faz outra coisa. É assim mesmo. Você mora por aqui, Maria? Moro aqui na descida aqui, ó. E pra você qual era a maior dificuldade aqui? Ah, era passar aqui, porque aqui a gente tem mais acesso mais fácil no centro, né? A gente tem que dar volta ou quando faz uma compra, o caminhão não pode descer, tem que buscar as caixas lá na rua de cima, porque não tava passando nada, né? E a chuva tá acabando com as casas e erosão demais. Ou seja, por mais absurdo que pareça, vocês acharam melhor se juntar para fazer isso daqui do que ficar esperando alguma coisa do poder público? É, do que ficar esperando nunca vem, né? Então resolvemos juntar todo mundo, né? E mandar brasa. Complicado demais. Complicado demais, desde cedo nós tá aqui. Mas se der tudo certo, pelo menos vocês conseguem ficar com uma rua pelo menos transitável, né? Não vai resolver porque vocês não tem como asfaltar aqui, mas pelo menos vai diminuir a dificuldade. É, a dificuldade e o perigo, né? Que também tava muito perigoso, bandido passando, mato muito alto. Tinha bandido demais aqui, roubando as casas e complica, né? Fica difícil. Tá certo. Obrigada, viu, Maria Aparecida? Bom trabalho aí. Anderson, vou terminar então, pedir pro Adeildo Martins terminar então com essas imagens aí da comunidade aqui do bairro unido para resolver um problema da rua, que não é um problema que eles deveriam estar resolvendo, né? Mas cada um fazendo aí o que pode, Anderson. Também aos moradores que cansaram de esperar por uma solução do poder público e botaram literalmente a mão na massa. Agradeço a participação de todo mundo. Olha só, por nota, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Lusiânia informou que uma equipe de manutenção será encaminhada para avaliar a situação dos moradores. A operação tapa-buracos e roçagem são realizadas por regiões, conforme cronograma da Secretaria. A construção de quebra-molas depende da avaliação da Ditur. A gente segue de olho nesse caso e eu peço aos moradores, caso alguma coisa seja feita ou não, enviar um vídeo aqui para a gente mostrar o que foi feito por lá. E olha só, a gente vai mostrar agora mais uma grave situação da saúde pública. Em Catalão tem leito de UTI em perfeitas condições sendo desativado. Você acredita nisso? 10 leitos de UTI estão parados por falta de verbas do governo do estado. O caso foi parar na justiça. Os 10 leitos de UTI estão em 2 hospitais particulares de Catalão. São 5 no Hospital Nasser Fayad e outros 5 no São Nicolau. Desde outubro de 2017, esses hospitais deixaram de receber do Estado uma complementação de R$ 345 por leito. A outra parcela vem do SUS, de R$ 430, que está sendo paga normalmente por meio do município. Sem o repasse mensal do Estado há cerca de 1 ano e meio, os donos dos hospitais procuraram então o Ministério Público
para receber uma dívida que já acumula perto de R$1,5 milhão. Todo mês você tem que pagar plantão médico, material, medicamento, e realmente esse atraso é inconcebível, né? São 16 meses e realmente não tem mais como continuar. Uma ação foi então movida pelo promotor de justiça Cláudio Braga Lima, ainda em dezembro do ano passado. E agora, em fevereiro, foi acatada pela Justiça. Nós entendemos a situação de penúria econômica do Estado, a mudança de governo e tudo mais, mas é preciso pelo menos uma sinalização do pagamento dessas verbas, né? Uma forma, um planejamento, um cronograma de pagamento para dar alguma segurança jurídica para a continuidade da prestação desse serviço. A insatisfação com os atrasos nos repasses foi tamanha que, mesmo se o Estado pagar as parcelas em atraso, o dono desse hospital disse que irá reduzir o número de leitos do SUS. A ideia é baixar de 5 para 3 leitos. Então, assim, essa situação vai ocorrer realmente. A Secretaria Estadual de Saúde disse que a Procuradora-Geral do Estado ainda não tomou conhecimento dessa liminar. Agora a gente fala de oportunidade. A área plantada de soja em Goiás foi de quase 3,5 milhões de hectares. Em muitas lavouras de Rio Verde, no sudoeste do estado, a colheita do grão deve durar até o início de março. E por conta da safra, aumentou a contratação de funcionários temporários no campo. Colheitadeiras a todo vapor. Os caminhões não param, saem cheios. Nessa fazenda em Rio Verde vão ser colhidos 3.500 hectares de soja. E toda essa correria aí vai continuar até março. A gente tem mais ou menos 30 funcionários fixos e agora, nessa época, a gente contrata mais ou menos uns 20 funcionários temporários. A área plantada de soja em Goiás foi quase 3.500.000 hectares. O aumento foi de 2,7%. Devem ser colhidas 11.269.000 toneladas do grão. Por conta da safra, está aberta a temporada de empregos no campo. Esses trabalhadores são conhecidos também como safreiros. Eles ajudam na colheita dos grãos e também já preparam o solo para o plantio do milho safrinha. Dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que em 2017, mais de 4.500 pessoas foram contratadas para trabalhar no campo. Já no ano passado, o número caiu para 3.600 contratações. Nessa outra fazenda, as máquinas estão aceleradas no campo. Por aqui, o trabalho começou nessa semana e também foi preciso contratar funcionários temporários. Geralmente, 90% dos funcionários que trabalhou na safra passada são os mesmos dessa safra. Eles ficam contando os dias para ganhar um dinheirinho a mais, um extra. O Adenivaldo foi contratado para ajudar a fazer o transporte do grão. Ele é autônomo, mas nessa época aproveita para ganhar um dinheiro extra. Quanto mais soja o produtor colher, melhor para a gente, né? Quanto mais viagem der, melhor. Aumenta também a procura por qualificação. E para ajudar esses profissionais, o Senar oferece vários cursos. A procura maior é pelo curso de máquinas agrícolas. Tem a teoria e também a prática. Os alunos conhecem de perto a máquina com que eles vão trabalhar. A certificação não é apenas um documento, algo a mais para se ter. Ele é uma obrigação legal e que faz muita falta, não só para o operador, mas para os proprietários também. A Laudiceia está desempregada há 3 meses e viu no curso uma oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. Vai do esforço, da competência. Muito homem no mercado de trabalho e nós mulheres estamos aí também para dar o nosso melhor. 12h28, está na hora de mais participações pelo nosso WhatsApp. Você participa com a gente mandando seu recado para o 98442-4000. Vanessa Nunes, de Valparaíso, boa tarde, Anderson. Uma falta de ônibus escolar está afetando também os bairros de Valparaíso 1. Valeu, Vanessa, pela mensagem. Tem a Célia Santos, de Lusiânia. Ela diz que os professores estaduais de Goiás pedem respeito da parte do governo, que até hoje não realizou o pagamento de dezembro para os professores. A gente mostrou aqui hoje alunos, inclusive, fazendo uma manifestação aqui em Lusiânia em relação
a esse assunto, né? Marcos Andrade, de Cristalina, boa tarde. Gostaria de pedir mais fiscalização de trânsito aqui em Cristalina. Os motoristas dirigem sempre em alta velocidade. E tem também o Ricardo Silva, lá de Formosa, que mandou uma mensagem pra gente, dizendo que a entrada da cidade está castigada com a quantidade de buracos que tem por lá. Ele disse que não vê obras, né, de melhoria nunca na cidade. Então a gente agradece aqui a participação do Ricardo Silva de Formosa, Marcos Andrade de Cristalina e também a Célia Santos aqui de Lusiânia. Faça o mesmo, continue mandando a sua mensagem, o seu recado para o 984424000. Intervalo comercial e no próximo bloco a gente mostra como foi a partida entre o Lusiânia e o Real. O Azulão trouxe mais uma vitória para casa. 12h30, voltamos em instantes.